Muito bom dia, família Soma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Todos bem? Gente, bom dia. Pera aí, acho que vocês não estão me reconhecendo. É o Michael, gente? É o Michael, sou eu? Eu estava disfarçado. Agora sim. Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Bom dia. Muito bom. Coisa boa assim quando a gente se sente em casa. Tem que, cara, ver alguém... Kennedy, Dani, alguém consegue aumentar um pouquinho, cara? Eu tô... Pra mim, pelo menos, eu não sei. Tá ligado isso aqui? Ei, eu não me ouço. Sabe quando tu tá com sinusite atacada e tu não... Parece que tá entupido, assim? Tá exatamente assim. Oi. Vamos ver. Não mudou muito, mas... Deixa assim. Gente, nós estamos numa série que eu tirei do São Spurgeon. Spurgeon prega um sermão, o combate da fé. O que o cristão precisa para combater essa vida cristã. Não sei se tu mexeu já ou não, mas tá bom. Tu mexeu? Não? Nem chegou a mexer? Mas já melhorou. E o que nós precisamos para combater a vida cristã, a batalha cristã, porque nós estamos inseridos numa batalha. Vocês veem, né? O nosso contexto aí é de guerra. Guerra, conflitos, confusão. Não sei se vocês viram ontem essa enchente lá no Texas, que matou dezenas de pessoas. Cara, se tu olhar o vídeo em time-lapse, tu vai ver, a enchente não levou 50 minutos. Assim, instantâneo, é uma coisa muito rápida. E o nível que a água subiu para um nível de água daquele volume, nós passamos por algo recente assim. Então, é assustador. Dezenas de pessoas morreram, foram arrastadas, vários outros desaparecidos, enfim. O mundo é isso aí. O mundo é isso hoje. Essa vida fora do Éden, essa vida fora do jardim, é caos, confusão, batalha, e nós estamos nessa batalha espiritual. Então nós vimos até agora que nós precisamos de algumas armas. Nós vimos que nós temos que ter a palavra, né? A espada do Espírito. Nós precisamos dessa arma para lutar, para estarmos preparados. Nós precisamos dela para ofensa e para defesa. Nós precisamos para atacar e para defender. Nós vimos semana passada que nós precisamos da igreja. A igreja é um exército. A igreja é um batalhão de pessoas que lutam pelo mesmo objetivo. E individualmente, para mim, no caso, ou para ti, a igreja é uma arma, ela é um recurso. E hoje eu quero que nós vejamos o terceiro recurso que nós temos, a terceira arma, que é a oração. O problema é que hoje nós estamos vivendo uma geração alheia à oração. Você tem reparado nisso? E quando eu falo geração, não estou falando para fora, eu estou falando nós. Nós vivemos uma vida que praticamente eliminou a oração. Nós oramos de manhã, de tarde e de noite, né? Senhor, obrigado pelo café. Senhor, obrigado pelo almoço. Senhor, obrigado pela janta. E achamos que estamos orando 3 vezes ao dia. E acha que está bom. E está muito longe de estar bom. Então, outra coisa, tu já reparou, pelo menos eu tenho reparado nisso depois que eu fui preparar esse sermão, como nós pecamos, como nós falhamos em instruir os filhos sobre oração? Tá, tu ora, tu tem culto familiar, tu ora, teus filhos oram contigo, mas tu já ensinou sobre oração para os filhos? Teus filhos sabem o que é oração? Por que temos que orar? Como orar? A gente acaba falhando nisso. Então a gente precisa ver sobre isso hoje, porque se nós não orarmos, se nós não tivermos uma vida de oração, Deus não passa de uma gravura na parede. Deus não passa de um acessório. Vamos ler a Bíblia, então? Acha aí o livro do profeta Jeremias. Acha Jeremias aí, enquanto tu encontra. Eu quero que tu entenda que a oração é uma arma indispensável. Nós não temos como abrir mão, a menos que nós nos achemos autossuficientes. Jeremias 29. Se alguém não tiver a Bíblia, está sendo projetado ali, mas a nossa projeção está muito capenga, nós vamos providenciar outro projetor logo. De qualquer forma, tu consegue ler ali se precisar. Jeremias 29, versículos 12 e 13. É um texto bem conhecido, um texto bem ouvido. Acharam? Amém? Diz assim a Bíblia, a santa palavra de Deus. Então, vocês me invocarão,
se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. De novo. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Quando? Quando me buscarem de todo o coração. Amém? Então, a oração é uma arma para nós. E nós não temos como abrir mão disso. Nós estamos numa batalha que nós simplesmente não temos condições de lutar sozinhos. A gente não tem capacidade, a gente não tem estrutura, nós não temos recursos. É uma batalha espiritual. E nós, no que se refere à questão espiritual, estamos muito aquém da necessidade que precisa, do que realmente precisa. Então, nada que seja espiritual pode ser alcançado por nós. Por quê? Porque nós pecamos, nós caímos. Então, agora, quando se refere a espiritual, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que alguém faça algo por nós. E o bom é que Deus já fez, Ele já veio. O Filho de Deus veio a nós, Ele morreu por nós, nos deu condições agora para termos uma batalha espiritual justa. Nós conseguimos lutar essa luta, nós temos recurso para isso. E a oração é um desses recursos. No entanto, um recurso que tem sido muito desprezado. A mentalidade hoje, a cosmovisão hoje é o que? Tu precisa buscar o que tu acha que é necessário. Tu vai buscar tua estabilidade financeira, tu vai buscar o teu primeiro milhão, tu vai buscar tua faculdade, tua formação, tua carreira, tu vai buscar tanta coisa. Tu vai buscar filhos. Sim, filhos são uma bênção, mas muitos aplicam o coração nisso, como se fosse um fim em si mesmo, e não é. Então, nós podemos e nós buscamos muita coisa, e às vezes a gente acha que consegue sozinho. Na verdade, não. Nós precisamos desse recurso, ele é indispensável. Por causa disso, eu quero que vocês vejam, analisem comigo 3 verdades sobre a oração. Primeiro lugar, e eu quero que tu vá tomando nota, vai anotando. Primeiro lugar, Deus sempre ouve a tua oração. Deus sempre ouve a tua oração. Quando Deus decide agir, Ele tomou uma decisão, os decretos de Deus são aqueles que nós não conseguimos mudar, e Deus decidiu que seria assim. Muitas vezes, muitas ocasiões, Deus age como? Por meio da oração. Deus determinou que seria assim. Deus determinou que seria por meio da oração. Deus ora, ou melhor, Deus ouve nossas orações, nós oramos, Deus ouve e Ele age. Não que Ele não agiria de outro jeito, não, é que Ele determinou que seria dessa forma. Deus quer que seja desse jeito, porque Ele quer seus filhos recorrendo a Ele. Ele quer filhos que recorram a Ele como Pai. Então, Deus decide agir, e a maioria talvez das vezes, é por meio da oração. Ou seja, se nós não oramos, Deus muitas vezes não age. Deus muitas vezes pode não estar agindo porque nós não estamos orando. Deus muitas vezes pode não estar fazendo algo porque nós não estamos pedindo. Nós não estamos recorrendo a Ele. E sabe o que a gente ouve muitas vezes? Eu não oro porque não muda. Eu não oro porque é sempre a mesma coisa, Deus não responde. Eu oro e Deus não fez até agora, então não adianta. Vou orar para quê? Para que eu vou orar se Deus não me ouve? A verdade é que Deus sempre ouve as nossas orações. Eu vou repetir para ti. Deus sempre ouve as nossas orações. A questão é que às vezes a resposta dele não é aquela que a gente quer. E Deus tem 3 respostas para nós. Grava isso aqui para tu ter para tua vida toda, que isso aqui vai trazer muito consolo. Deus sempre ouve. E quando eu digo ouve, Ele sempre responde a oração. Só que às vezes Ele responde de forma diferente. Então, Deus pode responder de 3 formas. Primeira delas, sim. Tu pode receber um sim de Deus. Deus está ouvindo tua oração, ela concorda com a vontade dEle, com aquilo que Ele decretou, e Deus te concede. Tá bom, é isso aí. Tá aqui o que tu pediu. Sabe? Deus dá. Nós estávamos orando por um prédio, lembram? Nós iniciamos lá na garagem. Nós oramos por um prédio, Deus ouviu. Tá bom, vou dar para vocês. Conseguimos um prédio. Deus atende muitas orações. Nós pedimos muitas vezes, nós pedimos pela Aurora, nós vivemos pedindo coisas e Deus concede. Olha quantas orações Deus já ouviu e atendeu. E concedeu aquilo que a gente pediu. Deus ouve a nossa oração.
Só que, às vezes, a resposta de Deus pode ser um ainda não. Às vezes, porque Deus é pai, lembra? Deus é o pai. E quando nós recorremos a esse pai, um pai sabe o que é melhor para nós. Os filhos têm a tendência hoje, nós éramos assim, de achar, pô, meu pai não quer me ver feliz, meu pai não quer me dar tal coisa, meu pai não quer... Não, o pai sabe o que é melhor. O pai sabe o que é melhor. Eu uso um exemplo muito comum. Há um tempo atrás eu mostrei, há anos já, eu mostrei para a Sofia uma arma, uma pistola cor-de-rosa. Uma pistola cor-de-rosa. E depois disso ela começou a me pedir, pai, eu quero uma pistola cor-de-rosa. O que eu respondi? Ainda não? Ou eu vou dar uma arma para uma criança? Óbvio que não. Jamais eu faria isso. Jamais eu postaria um vídeo com a minha filha limpando a arma comigo para o conselho tutelar ter que me chamar lá. Jamais eu faria isso. Ninguém colocaria uma arma na mão de uma criança. Então a resposta é, minha filha, tu quer uma arma cor-de-rosa? Sim. Então, ainda não. Deus, ele faz isso, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que nos fará bem, e ele pode olhar para nós e dizer, isso que tu está pedindo, ainda não é a hora. Ainda não. Eu quero te dar, mas ainda não. Tu entende? Amém ou não amém? Amém. A questão é, tu está pronto para ouvir isso de Deus? E tem a terceira resposta, e Deus simplesmente pode olhar para ti e dizer, não, isso não. Isso que tu está me pedindo, eu não vou dar. E geralmente, quem é pai, quem é mãe sabe, o que mais sai da nossa boca, geralmente, é não. É ou não é? Eu estou mentindo? Pai, não. Às vezes tu nem terminou de ouvir a pergunta. Não. Nós somos pecadores, Deus não. Então, quando ele dá um não, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que aquilo não nos fará bem, mesmo que às vezes seja uma coisa boa, mesmo que seja algo considerado uma bênção. Deus pode olhar para nós e dizer, não, não. Para o teu irmão eu dou, para ti não. Nós temos que saber lidar com isso. Então Deus sempre ouve a oração. E ele responde. Ele responde com sim, com ainda não, ou com não. Amém? Então, entendido isso, eu quero que tu entenda, ou melhor, eu quero te perguntar, tu crê de fato na oração? A minha pergunta para ti é, tu crê que Deus age por meio da oração? Não, mas olha só, eu estou perguntando crer, tá? Tu crê que Deus age por meio da oração? Porque dependendo da tua resposta, tu pode estar te incriminando. Deus pode olhar para ti e perguntar, tá, mas então por que tu não ora mais? Então eu vou perguntar e eu quero que tu pense bem antes de responder. Mas não responde em voz alta, responde para ti, para a vergonha ser menor, sabe? Tu crê de fato que Deus age por meio da oração? Tu crê que Deus age quando te ouve? Ou não? Então, a pergunta que tu tem que te fazer essa manhã é isso. Pensando nisso, eu quero que tu entenda 7 orações que Deus não atende. Isso aqui tem que ficar muito claro, porque Deus diz não. E Deus diz não mais do que sim. Tem 7 orações que Deus não atende. Anota aí. Em primeiro lugar, Deus não ouve a oração hipócrita. Sabe? Quando a boca fala algo, mas no íntimo tu quer outra coisa. Sabe? Salmo 66, 18, o salmista está falando sobre isso. No teu íntimo, a realidade não condiz com aquilo que tua boca está falando em oração. Essa oração Deus não atende. O salmista diz exatamente isso. Deus não ouve essa oração. Cara, olha só, eu não ia ler. Vamos ler o Salmo 66, 18? Olha só. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, ou seja, no teu íntimo tu está sendo iníquo, Deus não teria ouvido. Deus não ouve a oração hipócrita. Deus não ouve a oração que fala uma coisa, mas no interior é outra. Deus não responde essa oração. Em segundo lugar, Deus não responde a oração dos incrédulos. Deus, e aqui, incrédulo, eu estou falando incrédulo, tá? É incrédulo. Deus não responde. Tá, pastor, mas eu conheço fulano de tal que não é crente, ele orou e Deus...
Cara, Deus é soberano, tá, gente? Só um esclarecimento rápido aqui. Deus é soberano. Ele faz o que ele quer, ele não precisa nem explicar para nós. Ele é soberano. Mas, via de regra, Deus não atende a oração do incrédulo. João 9,31, o Evangelho de João diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus não responde à oração incrédula, ou à oração do incrédulo. Deus não atende. Em terceiro lugar, Deus não ouve a oração de uma pessoa ressentida. Sabe? Aquela pessoa que está guardando amargura, que está ressentida no íntimo. Deus não atende. Deus não ouve. Grava isso que eu vou te falar. Pessoas ressentidas atrapalham a graça. Pessoas que guardam ressentimento, amargura, impedem ou atrapalham a graça. Isso é sério, isso é complicado. Pessoas que negam aos outros aquilo que pedem a Deus, esses Deus não atende. Deus não atende. Marcos 15:29. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Deus não atende coração ressentido. Precisa perdoar? Perdoa primeiro, depois tu pede algo. Senão Deus não vai te atender. Deus não vai responder. Em quarto lugar, a oração farisaica. Deus não atende aquela oração do fariseu, sabe? Aquela oração que é só para se aparecer. Aquela oração que é só para chamar atenção. Em Lucas, quando Jesus está falando sobre o fariseu, ou o Evangelho está contando sobre o fariseu que está orando, Lucas, ao escrever, ele diz: aquele fariseu, ele orava de si para si. Ele é o seu próprio Deus. Ele é a sua própria divindade, o seu ídolo. A oração farisaica é isso. A pessoa está orando, mas ela quer a recompensa na hora. A recompensa é o quê? O reconhecimento das pessoas. Lembram? Nós estudamos aqui a oração do Pai Nosso. E antes de falar como orar, Jesus diz como não orar. E ele fala: não orem como os fariseus, que se colocam de pé nas praças, nas esquinas, e começam a orar. Na verdade, eles já receberam a sua recompensa. A oração farisaica, Deus não atende. Deus não atende essa oração. Em quinto lugar, a oração egocêntrica. A oração que tem tu como centro, sabe? Não é Deus, não é a glória de Deus, não é a vontade de Deus, mas é tu. Apenas tu e tu mesmo. Quando tu quer as tuas vontades, tu quer aquilo que vai atender os teus desejos, o teu benefício, essa oração Deus não atende. Tiago fala isso. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Para quê? Para esbanjarem em seus prazeres. Deus não atende a essa oração quando tu busca só o teu interesse. É a mim. A vontade de Deus não importa. Se é para o benefício dos outros, não estou nem aí. O que importa é o que tu quer. O que importa é o que tu está buscando. Deus não atende. Em sexto lugar, a oração que contraria as Escrituras. Deus não ouve a oração que vai contra a palavra dele. Deus não atende. João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ou seja, tu precisa da palavra de Deus para tu orar biblicamente, para tu orar de acordo com a palavra. Não tem como tu orar algo que é contrário à palavra e esperar que Deus vai te atender. Deus não se contradiz. Amém, gente? Em sétimo lugar, a oração autocentrada. O que é a oração autocentrada? Além da egocêntrica. É a oração que tu acha que manipula a divindade. Quantos de vocês já não ouviram algum... Cara, na esquina, na rua, no trabalho, tu ouve a pessoa tá falando não sei o que em nome de Jesus. Sabe? Vocês não ouviram isso nunca? Já ouviram? Tu tá falando qualquer coisa e a pessoa... Não, mas esse carro aí tu vai comprar em nome de Jesus. Sabe? É uma coisa... É um passe de mágica, é uma palavra-chave, assim, algo que tu vai falar e desbloqueia aquilo que tu quer. Sabe? O que é isso? É tu manipular a divindade, manipular Deus.
Se tu falou em nome de Jesus, não, então agora Deus vai atender. Agora Deus tem que atender, porque tu falou, tu usou as palavras certas, em nome de Jesus. Isso não acontece, Deus não atende. Por quê? Porque isso significa que nós estamos orando por causa, não de quem Deus é, mas apenas daquilo que nós queremos dele, ou de como nós conseguimos manipular ele. E a oração precisa ser por quem Deus é e pelo que ele faz. Precisa ser para a honra dele, para a glória dele. 7 orações que Deus não responde. Mas eu quero dar uma bônus, que não está ali. Em 8º lugar, ou bônus, Deus não atende maridos maus. 1 Pedro 3,7. Lidem com as esposas de vocês com discernimento, tratando-a com honra, como quem é merecedora da mesma graça que vocês. Para que, fazendo assim, as orações de vocês não sejam interrompidas. Marido que não trata a esposa com discernimento, como alguém que é o vaso mais frágil, que não trata a esposa como convém, como Jesus trata a igreja, a esse Deus não atende. Deus não ouve. Amém, gente? Amém mesmo? Em 2º lugar, a segunda verdade sobre a oração é que há poder na oração. Primeiro, Deus ouve a oração. Deus sempre ouve a oração. Segundo lugar, há poder na oração. Há poder na oração. E nós precisamos crer nisso para que a gente retome uma prática de oração cotidiana. Para que nós venhamos ser insistentes, persistentes em oração. Nós temos que crer que de fato há poder na oração. A minha pergunta para ti é: tu crê nisso? Tu crê que tem poder na oração? Tu crê que ao orar Deus ouvirá e pode agir diferente do que tu esperava ou do que as coisas estavam parecendo que seria? Tu crê nisso ou não? Salmo 50, verso 15 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Perdão, eu falei Salmos, né? Eu falei Salmos, Tiago? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, presta atenção nas palavras que estão sendo usadas. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Tem poder na oração. Tem poder quando tu ora. Não que a oração tenha poder, não é isso. Pô, faz uma oração poderosa aí então. Não é isso. Quem tem poder é Deus, é a quem tu te dirige. É o Deus a quem tu te dirige que é poderoso. É Ele que tem poder. Mas ao orar, a tua oração tem poder de mudar as circunstâncias. A tua e a minha oração tem poder de mudar a circunstância. E nós precisamos crer nisso aqui. O nosso Deus é poderoso e Ele pode mudar uma situação por causa da minha e da tua oração. Deus ouve a oração e Ele responde e Ele pode atender mudando uma circunstância. Cara, Deus livrou Ló por causa da oração de Abraão. É ou não é? Deus continuou com um plano para Israel e não destruiu o povo no deserto, porque Moisés orou e Deus mudou o plano dele. Deus mudou o que ele faria. Deus pode mudar a circunstância. Deus pode mudar a situação. Deixa eu dar um exemplo para vocês, cara, clássico. Mônica, a mãe de Agostinho, orou 30 anos pelo filho, a ponto de que Ambrósio disse que Agostinho não tinha como não ser salvo, um filho de tantas lágrimas. Uma mãe que ora 30 anos pelo filho, não tem como Deus não atender. Não que Deus não resista, sabe? Que Deus perde o poder diante dessa oração, mas é que a oração tem poder, porque Deus decidiu que seria desse jeito. Tem poder na oração. Por que nós não oramos mais então? Tem poder na oração, Deus ouve a oração, Deus muda a circunstância. Tem como nós vivermos sem isso? Viver sem orar, viver sem oração, viver sem praticar isso aqui. Spurgeon, quando foi questionado sobre o culto, e era uma bênção, eu imagino como é que devia ser,
Ele foi questionado sobre o poder que havia no culto, sobre a pregação, enfim, o crescimento da igreja. E ele disse, é porque aqui há uma usina de poder. Como assim usina de poder? Sim, porque aqui debaixo do púlpito havia uma sala no subsolo, debaixo do púlpito, e havia irmãos orando o tempo todo enquanto ele pregava. Há uma usina de poder. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos crer que a oração de fato tem poder. Ainda Spurgeon, quando ele pregava, ele estava pregando, os irmãos estavam debaixo orando. Sabe como é que ele percebia? Enquanto ele pregava, ele via alguma resistência, ele via alguma batalha espiritual, ele discernia alguma coisa, ou mesmo ele estava aplicando algo, ele queria dar mais ênfase, queria que o Espírito agisse naquele momento. Sabe o que ele fazia? Ele batia o pé e lá debaixo os irmãos sabiam, agora é hora de intensificar a oração. Agora é hora de orar mais. Vamos, ora. Uma usina de poder. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a gente? Onde é que foi parar isso? Para que haja poder do púlpito, para que haja um púlpito com poder, é preciso que nos bancos haja irmãos orando. Não tem como uma igreja ter poder por meio da palavra sendo pregada, se não houver sentadas ou ajoelhadas, pessoas orando, pessoas clamando, pessoas pedindo, Deus, vai agindo nos corações, vai transformando, vai falando com fulano, vai falando comigo. Muda, Senhor, age, vamos, por favor, Senhor, teu povo clama. Não tem como. Tem um autor que eu amo demais, e ele diz assim, sem oração, não há conexão vital com Deus. Não há confissão, adoração, ação de graças ou petição. Em outras palavras, nenhuma comunhão pode ser estabelecida com Deus. Naturalmente, nenhuma comunhão pode haver fora de Cristo. Se tu não ora, não espere ter uma vida com Deus. Não espere que tenha uma vida de espiritualidade, sabe? Uma vida espiritual, uma vida de avanço, de crescimento espiritual, se tu não ora. Não espere isso se tu não ora, se tu não dobra o teu joelho, se durante o dia tu não ora, se tu não busca o Senhor durante o dia. Não espere, não espere. Dito isso, eu quero que tu entenda 3 erros acerca da oração. Coisas que geralmente passam despercebidas e as pessoas acabam achando que é aquilo ali. Em primeiro lugar, achar que a oração muda apenas aquela pessoa que ora. A oração serve para mudar a mim e a ti. Sim, também. Não estou negando isso. Só que não é só isso. A oração muda as circunstâncias. Deus age por meio da oração. A oração muda a mim e a você? Sim. Mas não é só isso. Vai além. Também não é aquela historinha, sabe, de oração por chave, sabe? Orar por chuva, orar por, sei lá, todo tipo de barganha que tu tenha. Entendeu? Em segundo lugar, a oração se resume a petições. Orar é pedir. Não é. Cara, nós vimos a oração do Pai Nosso. A oração começa com expressando louvor a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É um pedido, é uma petição, mas vai muito além, está prestando louvor. Deus está sendo glorificado por meio disso. Nós estamos rendendo glória ao nome de Deus. Então a oração vai desde petição, mas também vai para adoração, ação de graças, reconhecimento, quebrantamento, confissão de pecados. Amém? Em terceiro lugar, a oração elimina a necessidade de ação. Não, eu estou orando por isso. Tá, mas o que tu está fazendo? Não, por enquanto só estou orando. Tá, mas, animal, tu acha que tu orar elimina a tua responsabilidade? Tu acha que quando tu ora, então necessariamente tu não precisa fazer mais nada agora? A oração não elimina a tua responsabilidade. A oração não impede de tu agir naturalmente. A oração não é que Deus vai agir naturalmente sem a atitude humana.
Achar que tu se eximiu da responsabilidade. Não é isso. Tu continua agindo, só que tu age em obediência à Escritura. E Deus vai fazer. Amém? Em terceiro lugar, não há vida sem oração. Presta atenção. Não há vida. E quando não há vida é morte. Não há vida sem oração. Eu consigo ler a Bíblia, eu consigo imaginar, e você pode ver também tantos personagens bíblicos e o que a gente identifica neles. Abraão orando, falando com Deus, intercedendo pela cidade. Né? Senhor, se tiver 50 justos lá. Abraão orando, falando com Deus. Jacó orando. Jacó, quando vai fugir de Esaú, ele vai e ora. No caminho ele já está orando e está indo. Ele volta e ele ora seguidamente. Nós vemos isso na Bíblia. Moisés orando. No deserto, Moisés fala com Deus. Nós vemos isso na oração. Nós vemos Ana orando, clamando ao Senhor, orando tão intensamente a ponto de ser confundida como uma embriagada. Nós vemos na Bíblia Davi orando. Os salmos, a maioria deles escritos por Davi, são orações. São orações em forma de cântico, de poesia. O salmista falando com Deus. Davi orando. Quando Davi peca, o que ele faz? Ele ora. Senhor, pequei contra ti somente. Ele ora. Nós vemos na Bíblia Daniel orava 3 vezes ao dia, pelo menos. A ponto de ele ser condenado por causa disso. A cova dos leões não foi sem querer. Foi uma condenação. Ele foi condenado. Por quê? Porque estava orando. Deixa eu te perguntar, se hoje a oração fosse se tornado crime, tu seria um criminoso? Seria condenado por isso? Daniel foi condenado. Nós vemos Neemias está orando o tempo todo. Se Deus quiser, nós vamos ter uma série em Neemias ainda. Neemias ora o tempo todo. Ele vai falar com o rei questiona: Neemias, o que foi? Tu não está legal da cara, o que foi? Antes de responder, ele faz o quê? Ele ora: Senhor Deus. Ele ora: Senhor Deus, agora eu vou falar. Responde, age, faz. Abre o coração dele. Neemias, antes de abrir a boca para responder o rei, ele ora. Ele ora pelo povo. Neemias estava no exílio e ele está orando dizendo: Senhor, nós pecamos. O teu povo pecou, nós temos pecado contra ti. Nós vemos Jesus orando, cara, Jesus orando. Se Jesus orava, nós não vamos orar. Ele vai lá para o jardim orar, e os discípulos dormem, e ele diz: vocês não podem aguentar 1 hora comigo? Tipo, não é nada, você não consegue aguentar isso aqui, 1 horinha. Ou seja, 1 hora de oração para Jesus é pouco. Jesus acha que a oração durante 1 hora é pouco. Tu não aguenta 1 horinha comigo aqui. Tu não aguenta esse tempinho, só 1 hora. Jesus ora o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus andava no poder do Espírito. Ele era cheio do Espírito. Paulo orando, ele está preso, está orando, está cantando, está glorificando a Deus. Paulo ora o tempo todo. Ele diz que ele carregava consigo, ele andava, a tradição diz, melhor dizendo, que ele andava com as listas de membros, porque ele diz nas cartas: estou orando por vocês, eu oro por cada um de vocês. Se ele ora por cada um, ele tem que saber o nome de todos. Ele andava com listas, provavelmente. Ele orava pelas igrejas que ele plantou, pelas igrejas que ele não plantou. Ele orava. Nós vimos isso nos pais da igreja, os reformadores, os puritanos. Nós vimos isso nos avivalistas. Cara, levanta a mão aí, levanta a mão. Quem quer um avivamento hoje? Quem quer? Levanta a mão. Quem quer um avivamento hoje? E o quanto nós oramos por isso? E quanto a gente busca por isso? Entenda uma coisa: todos da família oram.
Todos da família falam com o Pai. Todos, sem exceção. Sem exceção. Isso tem que ser um chamado à oração. A família, a igreja, só avança quando nós nos colocamos de joelhos. Entenda uma coisa, a igreja, isso aqui quem fala é o pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja só avança de joelhos. A igreja só avança quando ela está de joelhos. Nós precisamos nos colocar de joelhos se nós quisermos avançar, se nós quisermos ir adiante. Nós queremos avivamento, nós queremos que Deus realize obras, nós queremos poder, maravilhas, nós queremos muita coisa, mas nós falamos pouco sobre isso, nós oramos pouco, nós pedimos pouco. Nós precisamos de mais, então nós temos que pedir mais. Se tu tem alguma coisa em pouca quantidade, tu precisa de mais, o que tu precisa? Pedir. Tu tem que pedir. Tu precisa pedir. Nós falamos sobre isso algumas vezes, mas não o suficiente. Nós falamos sobre isso algumas vezes, mas não pedimos como convém. E não pedimos de forma como realmente expressa aquilo que nós desejamos. Nós queremos mudança da nação. Cara, me diz uma coisa. Agora levanta a mão. Quem está satisfeito com o governo? Pesquisa rápida aqui. Quem está satisfeito com o nosso governo? Vamos, gente. Vamos, gente. Eu vou esperar até alguém levantar a mão. Mas vão ser só de noite daqui, né? Ninguém. Quem quer que mude a nação? Quem quer alguma mudança na nação? Quantas vezes por dia tu ora pelos políticos? Pela política no Brasil? Quantas vezes tu ora pelo governo? Pastor, mas o Lula é anticristão. Esse governo não é... Ele não se submete à autoridade de Deus, então ele está lá de forma autônoma. Não, mas isso não desfaz o mandamento. É ordem bíblica. Orem pelas autoridades. Quantas vezes nós oramos pelas autoridades constituídas? Cara, eu oro pelo Lula, às vezes. Na verdade, eu oro mais para que Deus dê um jeito nele, mas estou orando. Leva, Senhor. Faz ele conhecer o chefe dele. Quantas vezes nós oramos pela política? Quantas vezes nós oramos pela nação? Se a gente quer que a nação mude, a gente ora por isso? Eu quero tanto esse Brasil, como o Van Hatten fala, né? Eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil. Ah, bonito, legal. Tá, mas a gente ora por isso? E a gente ora por isso, nós pedimos isso? Senhor, muda a realidade desse país. Senhor, muda isso aqui. Muda isso aqui. Nós pedimos isso? Porque falar é bonito, né? É tão bonito a gente falar sobre isso. Um Brasil diferente, uma nação diferente, uma nação que se rende aos pés de Jesus. Ok, tá, mas nós oramos pelos perdidos da nação? Nós oramos pelos traficantes? Nós oramos pela conversão dos que estão longe, afastados do Senhor? Pelos MCs, não sei o que, né? Cheio de MC cantando pornografia em forma de áudio. Quantas vezes a gente ora, digo orar. Não é o Senhor, muito obrigado por isso? Obrigado por aquele outro? E amém. Sabe? Não é aquela oraçãozinha decorada. Quantas vezes? A oração muda uma nação. Presta atenção. A oração muda uma nação. Há registros históricos de pessoas que pediram, intercederam, igrejas que clamaram, e Deus mudou o curso de nações. Reinos caíram porque foi orado, porque foi pedido. Deus muda, Deus coloca reinos abaixo. Se tu quer que o Brasil mude, tu tem que orar por isso. Quantas vezes ou por quanto tempo tu tem orado pela nação? Nós precisamos entender que não há cristianismo sem oração. Não há vida cristã sem oração. Não há vida sem oração. Não tem vigor. Não há vigor espiritual sem oração. O termômetro para uma vida espiritual. Presta atenção nisso aqui. Se tu quer analisar a tua vida, como é que está a tua vida espiritual? O termômetro, não estou dizendo que é o único, mas um termômetro para tu analisar a tua espiritualidade é a tua oração, a tua vida de oração.
rotina de oração. É por meio da oração que tu analisa como está a tua vida espiritual. É por meio da oração que tu tem experiência com Deus. É por meio da oração que tu resiste contra as forças das trevas. É pela oração. Martinho Lutero dizia: eu oro geralmente 2 horas. Eu oro geralmente 2 horas por dia. Nos dias em que eu estou muito ocupado, eu oro 3 horas. Tu acha que o cara vai dizer menos, né? Eu oro geralmente 2 horas por dia. Mas nos dias que eu estou muito ocupado, então ele ora 1. Não, eu oro 3. A verdade é que não há desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu falei aqui na série sobre a oração do Pai Nosso, eu falo de novo. Cachorro late, gato mia, crente lê a Bíblia e ora. Se tu não faz, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E tu tem que corrigir isso. Amém? Vamos lá. Então, como orar? Primeiro lugar, com arrependimento. Ore com arrependimento. Eu expliquei aqui antes para o pessoal na catequese, e eu repito, a nossa oração, ela sobe ao trono da graça, manchada, suja com pecado. Nós conseguimos, até em oração, pecar. Eu já falei, né, esse exemplo de Jonathan Edwards, quando orava, e ele se quebrantava, se arrependia de algum pecado, e na oração ele já se orgulhava porque tinha se arrependido. Ele tinha que orar agora pelo orgulho. E, sabe, nós conseguimos pecar em oração. Segundo lugar, ore como Jesus. A oração do Pai Nosso é Jesus dizendo, orem assim. Né? Ele ensina a orar. Mas em Lucas 11, versículo 1, os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. A oração é nós orarmos como Jesus. Termos uma vida de oração como Jesus. Michael Reeves diz, orar significa aprender a desfrutar o que Jesus sempre desfrutou. Cara, que poderoso isso aqui. Orar significa desfrutar daquilo que Jesus sempre desfrutou. Em terceiro lugar, nós temos que orar biblicamente. Eu falei antes, né? Não tem como nós orarmos algo contrário às Escrituras e achar que seremos atendidos. Nós temos que orar biblicamente. Lembra de Daniel? Daniel, ele orava seguidamente. E o que ele faz? Ele lê as Escrituras. E ele junta os dois. Ele está lendo as Escrituras, estava lendo o livro do profeta Jeremias, e ele entende que o tempo havia chegado. E o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai orar. Ele ora de acordo com as Escrituras. Daniel 9, dos versículos 1 a 4, resumindo, diz assim, no primeiro ano do reinado de Dario, eu entendi pelos livros. Ó, ele está lendo, ele entendeu pelos livros. A desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, porque ele estava lendo a Bíblia. E a leitura bíblica levou ele, conduziu a oração. A tua e a minha oração precisam ser bíblicas, precisam ser de acordo com a Escritura. Amém? Em quarto lugar, ore a Deus como nosso Pai. Nós oramos, Pai Nosso. Então Ele é teu Pai. Com o Pai, tu abre o peito. Com o Pai, tu simplesmente fala aquilo que tu está sentindo. Isso é orar com o Pai. Falando com o Pai. Não é hipocrisia, não é tu querendo parecer algo. Com Deus, tu não disfarça. Com Deus, tu simplesmente é. Ele vê o teu íntimo. Ele vê o teu coração. Ele sabe o que está lá dentro ou não. Então, simplesmente chega diante do Senhor e se derrama diante dele, porque Ele é teu Pai. Amém? Em quinto lugar, ore o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17 disse, orem sem cessar. A oração é comunhão com Deus. Se é comunhão com Deus, nós temos que ter o tempo todo. Se orar é ter comunhão com Deus, como que nós vamos desejar não ter isso? Não praticar isso? Nós podemos e devemos orar o tempo todo. A Bíblia diz, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, escreve, orem sem cessar. Isso quer dizer que tu tem que ter uma vida de oração. O que é uma vida de oração? É tu ter um momento para orar durante o dia.
Aquele momento que Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a porta. É o teu momento privado, é a tua oração particular, mas não quer dizer que é única. Durante o dia tu vai orando em pensamento, falando com Deus no teu íntimo, clamando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, intercedendo por outros ao Senhor. Tu tem uma vida de oração. Em sexto, nós oramos humildemente. Ore humildemente. Nós precisamos de Deus, não o contrário. Amém? Não é Deus que precisa de nós. Não é Deus que se alimenta da oração. Eu sei que a Cassiane canta isso, mas... Tá? Oração é alimento para ti, não para Deus. Deus não se alimenta de oração. Deus não precisa que tu ore para Ele. Cara, se tu nunca mais orar na tua vida, Deus simplesmente faz assim, ó. Que pena. É nós que precisamos de Deus, não o contrário. Tu não está fazendo um favor para Deus quando tu ora, entendeu? Se tu não está fazendo um favor, se Deus não depende disso, quem depende é tu, então nós oramos humildemente. Porque nós dependemos dele. Senhor, eu dependo de ti. Não tem vida se não for contigo. E aí tu ora. E aí tu te derrama diante do Senhor humildemente. E em sétimo lugar, por último, ore com fé. Com fé. Ore com fé. Mateus 21, verso 22. Jesus fala, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. Amém? Fique de pé. A oração é uma arma indispensável a todo cristão. A oração é vida. Na oração tu encontra vida. Na oração tu recebe vida. Vida de Deus, vida eterna. Flui vida para ti por meio da oração. Deus concede vida, vigor, energia por meio da oração. O problema é que a mentalidade atual, ela desacredita nisso. E nós achamos que não precisa orar. E nós achamos que não tem problema se tu passar sem orar. Se tu tiver uma vida que não é tão dada a oração desse jeito. E a gente acha que está tudo bem. Quando nós estamos morrendo, muitas vezes. Estamos morrendo e achamos que está tudo bem. O pecado nos cegou de tal forma que nós podemos estar morrendo, definhando, e achamos que está tudo bem. E achamos que está tudo certo. Tem vida na oração. Vida na oração. Quando tu ora, Deus concede vida. A oração é um meio de graça. Tu recebe graça quando está orando. Tu é alimentado quando está orando. Tu é beneficiado quando está orando. Tu é abençoado quando está orando. Tu é fortalecido quando está orando. Tu é alimentado quando está orando. Imagina. Tenta imaginar. Um ser que é sobrenatural, um ser que governa tudo e todos. Ele não precisa de nada. Ainda assim, ele olha para ti e para mim e diz assim, fala comigo. Ele não está falando por carência, ele não quer atenção, não tem necessidade disso. Ainda assim, ele olha para ti e para mim e diz, fala comigo. Olha o privilégio que nós temos e nós estamos negligenciando. Entendeu? Vamos orar? Vamos começar orando? Então começa a orar. Orar. Depois dessa. Ora, meu irmão, levanta a tua voz. Levanta a voz em oração. Fala com teu pai. Clama ao Senhor. Roga a Ele que te convença. Roga ao Espírito Santo que te convença da necessidade de oração. Que te convença de que tu precisa
não é uma opção. Roga ao Espírito Santo que te lembre disso durante o dia, que te mova em oração diariamente, que te perturbe para que tu ore, para que tu não esqueça. Ora, levanta a tua voz, ora com vida, ora com alegria, é um privilégio estarmos diante do Senhor. Ora, levanta a tua voz, fecha os teus olhos e fala com teu Pai. Clama a Deus. Nós temos uma arma poderosa em mãos e a gente não usa. Nós temos uma arma poderosíssima, um recurso inesgotável, e a gente despreza isso, e a gente ignora isso. Nós temos a oração a nosso dispor, quando e onde quisermos, e nós temos negligenciado isso aqui. E nós acabamos desacreditando que de fato há poder na oração. Ora, levanta a tua voz, clama ao Senhor, derrama o teu coração, te derrama, te quebranta diante do Senhor, diz a Ele aquilo que tu crê, aquilo que tu precisa, aquilo que tu confessa, confesse a Ele os teus pecados, confesse a Ele, diga a Ele o que está no teu coração, abre o coração diante do Senhor e fala com teu Pai, dizendo a Ele exatamente o que está no teu íntimo, as tuas dificuldades, as tuas fraquezas. Fala com Deus, fala com o Senhor, ora, meu irmão, ora, minha irmã, ora. Ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, uma vez mais nós queremos chegar diante de Ti, Pai. Estamos orando ao Senhor, estamos clamando ao Senhor. E primeiro de tudo, eu quero pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque nós temos que orar, nós precisamos orar. A Tua palavra nos manda orar e nós não oramos. A oração é um recurso poderoso, a oração é uma arma poderosa e nós desprezamos. A oração é contato direto contigo e nós abandonamos. A oração é comunhão com o Senhor, é comunhão contigo e nós desvalorizamos. Perdão, Senhor, perdoa o nosso pecado da incredulidade, perdoa o nosso pecado de negarmos, de desobedecermos a Ti em oração. Perdoa-nos, Senhor, perdão por isso. Perdão porque nós temos negligenciado, perdão porque nós não temos orado, perdão porque nós oramos mal, perdão porque nós não oramos como convém, perdão, Senhor, ajuda-nos a orarmos como convém, a aperfeiçoarmos nossa vida de oração, a termos o Espírito Santo conosco em oração. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa oração seja de fato um derramar do nosso coração na Tua presença. Dá-nos, Senhor, confiança tal que venhamos dobrar os joelhos diante de Ti e saber que o Senhor, Deus do universo, nos ouve, que o nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus do céu e da terra, nos ouve, atende a nossa oração. Que privilégio nosso, Senhor. Ajude-nos a entendermos isso, ajude-nos a confiarmos nisso, ajude-nos a acreditarmos nisso. Em nome de Jesus, que nós venhamos orar, que nós venhamos clamar, que nós venhamos interceder. Dá-nos, Senhor, um coração que de fato crê nas promessas da Bíblia, que dizem que o Senhor nos atende, que dizem que o Senhor nos ouve, que dizem que o Senhor nos responde. Dá-nos, Senhor, confiança tal para sabermos que Tu está agindo em nós, por nós e apesar de nós na oração. Faz, Senhor, com que ao orarmos tenhamos confiança e venhamos orar pelos outros, venhamos orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pelos perdidos, orar pelas autoridades, orar pelo governo, orar pelo Brasil, que está caótico, está em crise, está em derradeira queda. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, olha para nós, Senhor, e dá-nos uma consciência espiritual para que venhamos interceder.
todos os dias em oração, até que a nossa nação mude, até que venhamos ver o pecado ser abandonado, até que venhamos ver alguma transformação, até que venhamos ver milagres acontecendo, até que venhamos ver almas sendo salvas, até que venhamos ver igrejas sendo lotadas de pessoas que querem uma relação com Cristo, até que venhamos ver milagres e maravilhas sendo feitas pelo Senhor, até que venhamos ver transformação de famílias, até que venhamos ver nós abandonando o pecado, porque estamos orando, clamando, e Tu tem agido em nós. Limpa-nos, purifica-nos por meio da oração. Deus amado, olha para nós e dá-nos uma consciência para que venhamos orar, para que venhamos clamar, para que venhamos interceder, para que venhamos agradecer, para que venhamos pedir, crendo, confiando que Tu está com os ouvidos abertos, com os ouvidos inclinados à nossa oração. Em nome de Jesus eu te peço, ajude-nos, Senhor, para que venhamos orar com convicção, orar com voz em clamor a Ti, para que venhamos orar alto, para que venhamos orar com vida, para que venhamos orar com esperança. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, de nós a letargia. Tira de nós, Senhor, essa mornidão. Tira, Senhor, essa indiferença. Tira, Senhor. Nós estamos aqui e eu tenho dito aos meus irmãos para orarem e nós temos cochichado apenas a Ti. E nós precisamos saber que Tu ouve a nossa oração e nós temos que orar com clamor, com vida, com vigor. Orar como alguém que nos ouve. Dá-nos, Senhor, confiança tal para que a nossa oração não seja um cochicho, um murmúrio duvidoso. Dá-nos, Senhor, uma confiança tal para que a nossa oração seja aberta, escancarada e as pessoas vejam que nós oramos porque cremos, porque nós oramos porque confiamos, porque nós oramos porque sabemos que Tu está ouvindo, que Tu vai atender, talvez não como nós queremos, mas como nós precisamos, que Tu vai atender como Tu acha melhor, que Tu vai atender conforme os nossos planos, se os nossos planos estiverem conforme os Teus. Em nome de Jesus, faz uma transformação na nossa vida de oração. Transforma-nos, Senhor, para que nós venhamos ter uma rotina de oração, para que a nossa igreja seja uma igreja de oração, para que de fato, como disse o Teu servo Spurgeon, nós tenhamos uma usina de poder aqui, para que venhamos ver a realidade dos nossos vizinhos ser transformada, para que venhamos ver a realidade do nosso bairro ser transformada, para que venhamos ver a realidade da cidade ser transformada, para que venhamos ver a realidade da redondeza ser transformada, das cidades vizinhas, da região ser transformadas. Ó Deus, age em nós, para que por meio de nós Tu possa agir nos outros. Age em nós, para que a oração seja uma prática rotineira. Age em nós, para que a oração seja uma necessidade, mais do que almoço, mais do que banho, mais do que escovar os dentes, mais do que qualquer outra coisa, que venhamos orar a Ti, que venhamos entregar-nos a Ti em oração, que venhamos derramar-nos a Ti em oração, que venhamos falar contigo em oração, crendo que o Senhor Deus nos ouve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós falamos, Senhor, que queremos um avivamento. Nós falamos que queremos que Tu venha agir poderosamente. Nós falamos que queremos ver pessoas sendo salvas. Nós falamos que queremos ver milagres, maravilhas. Nós falamos tudo isso, mas nós pedimos pouco isso, Senhor. Nós pedimos tão pouco isso. Deus, nós falamos que queremos um avivamento, mas nós esquecemos que o avivamento acontece desde as nossas casas, em oração. Nós falamos que queremos um mover do Espírito Santo, nós esquecemos que o primeiro mover do Espírito é nos conduzir à oração, é dobrar os nossos joelhos em oração. Tem misericórdia de nós, Senhor! Tem misericórdia de nós, Senhor! Tem misericórdia de nós, Senhor! Nós falamos, mas nós não cremos. Nós falamos, mas não agimos. Nós falamos, mas não oramos. Nós não oramos. Nós não oramos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muda a nossa letargia.
Muda, Senhor, essa mornidão que nos amedronta, que põe dúvida em nosso coração. Muda, Senhor, essa realidade a partir de hoje. Muda, Senhor, essa realidade a partir de agora. Não para amanhã, Senhor. Não que amanhã seja diferente, que agora seja diferente. Que desde já seja diferente. Muda, Senhor, essa realidade, começando por mim, começando em mim. Muda essa realidade, Senhor. Muda, Senhor. Nós queremos te ver agindo, nós queremos fazer parte do que tu está fazendo, mas nós mais temos atrapalhado do que ajudado. A realidade é essa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Misericórdia, perdão. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Possamos chegar diante de Ti, sabendo, Senhor, que estamos fazendo algo que a família sempre fez. Abraão fez, Jacó fez, Moisés fez, Samuel fez, Davi fez, Ana fez, Neemias, os profetas, Jesus, Paulo, os apóstolos. Que possamos chegar diante de Ti, Senhor, sabendo que estamos acessando o trono da graça, sabendo, Senhor, que estamos chegando, adentrando o Santo dos Santos, um lugar extremamente santo, um lugar que não suporta impureza. Conceda-nos, Senhor, uma visão espiritual para entendermos que estamos chegando diante de Ti, a santa majestade. E estamos clamando, estamos falando como de fato Tu é o nosso Pai. O privilégio que temos, Senhor, é algo que não há como mensurar. Dá-nos uma mentalidade de acordo com isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muda a nossa mentalidade, aumenta-nos a fé. Se o problema é falta de fé, aumenta-nos a fé, Senhor. Faz-nos exercitar a nossa fé, que tenhamos nossa fé exercitada, mas que cheguemos diante do trono da graça confiantemente, que cheguemos diante do trono da graça, sabendo que temos liberdade, sabendo que é a liberdade de filhos para falar contigo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma mudança de mente. Dá-nos, Senhor, uma transformação de mente, para que venhamos acessar esse ambiente de glória, para que venhamos acessar, Senhor, esse ambiente de majestade, esse lugar que somente o Senhor habita, esse lugar que só pertence a Ti, esse trono que nenhum outro acessa, que não há outro Deus, que não há outra criatura tão grande em poder quanto Tu. Senhor, diante de homens, às vezes nós temos que chegar todos cheios de cuidados. Não é bem assim, nós temos que marcar hora, nós temos que ter todo um procedimento. E diante de Ti é só abrir o coração. Quando vamos entender, Senhor, o privilégio que temos? Não permita que venhamos entender isso só na eternidade, por favor. Não permita que a gente entenda isso só quando chegar diante de Ti.
na eternidade. Mas que essa realidade nos atinja agora, Senhor. Que essa realidade chegue para nós agora, de forma plena, para que venhamos entender, antes da eternidade, o privilégio que temos, a graça que temos. Homens maus, homens ímpios, Senhor, são cheios de procedimento para serem acessados. E Tu nos concede acesso livremente. Tu nos concede acesso livremente, nós desprezamos isso. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Ajude-nos a entender. Ajude-nos a entender, Senhor, o privilégio que temos de chegar nesse alto e sublime trono e falar contigo. Ter acesso a esse lugar sublime de glória e majestade e ter acesso a Ti. Poder nos juntar às miríades, aos santos, aos Teus santos anjos que clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Que nós possamos nos reunir a Ele, Senhor, em louvor, em adoração, em clamor. Que nós possamos, Senhor, dia após dia, estar diante de Ti, bendizendo o Teu nome, as Tuas obras, o que Tu faz, o que Tu é. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, nos reunir a essa grande nuvem de testemunhas e dizer que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és santo, 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Cante ao Senhor.